Saudações em Cristo Jesus a todos os amados irmãos, aos nossos queridos amigos. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, mais uma vez reiterando a nossa felicidade, a nossa gratidão, nosso júbilo diante do Pai, pelo privilégio de compartilharmos juntos, crescermos juntos no entendimento da santa, sagrada, perfeita, infalível e inerrante palavra do nosso Deus. Hoje, abordando a polêmica, controvertida questão do chamado reteté, que ocorre dentro de alguns templos pentecostais e de praticamente todos os templos neopentecostais no nosso país. E eu quero começar as minhas argumentações fazendo a seguinte pergunta: será que eu estou pecando quando eu julgo este movimento conhecido como reteté? Eu digo isso, amados, porque é grande o número de irmãos, sobretudo pentecostais, que encaram com profundo receio uma discussão como esta proposta em nosso tema de hoje. Estes irmãos, eles são doutrinados a tolerarem certas práticas exóticas como sendo ligadas a um suposto avivamento do Espírito Santo. Justamente por isso, eles temem a possibilidade de estar blasfemando ao julgarem determinadas loucuras que ocorrem em nossos dias nos ambientes religiosos neopentecostais. Julgar ou não julgar? Eis a questão. Como é do conhecimento de todos que me escutam ou me leem agora, Jesus disse: "Não julgueis para que não sejais julgados." Mateus 7:1. Esse versículo ele é muito citado por muitos irmãos para condenar qualquer pessoa que critica determinadas doutrinas ou práticas religiosas atuais. Ironicamente, as pessoas que assim usam o texto, elas não percebem que elas estão julgando a outra pessoa culpada de desobedecer esta proibição. Mas será que realmente é pecado julgar? Como é que nós devemos entender essas palavras de Jesus? Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra Jesus condenando o julgamento hipócrita. Ele emprega uma imagem engraçada até para ilustrar esse ponto. Uma pessoa está sofrendo por causa de um cisco no olho, quando vem a outra oferecendo tirá-lo. Só que a outra, o juiz hipócrita, tem uma viga, tem uma trave no olho dela. Jesus disse que temos que tirar nossas próprias vigas antes de remover os ciscos dos outros. Não devemos condenar os pequenos problemas das pessoas quando nós praticamos pecados graves. Portanto, este tipo de julgamento, Jesus de fato condenou. Depois nós vemos Jesus condenando a atitude negativa de algumas pessoas que vivem para criticar, sempre procurando e destacando as falhas dos outros. E tais pessoas convidam outros a ser críticos também. Quando condenamos as pequenas falhas dos outros, elas terão motivo para nos condenar. Considere o exemplo do servo que não perdoou o outro. Está lá em Mateus 18, de 23 a 35. Agora, por outro lado, a Bíblia nos mostra também que Jesus não condena a avaliação dos outros. Mateus 7 mostra claramente que Jesus não está condenando a avaliação dos outros. Nós temos que discernir entre o certo e o errado, e entre as pessoas que praticam as coisas de Deus e as que andam no erro. No versículo 6, Jesus exige o julgamento de pessoas que ouvem o Evangelho, e ele recomenda a rejeição dos porcos e cães. Do versículo 15 até o 20, ele ensina sobre o julgamento de determinados falsos profetas, os quais ele chama de lobos, e que devem ser julgados pelos seus frutos. Veja Mateus 16, versos 6 e versos de 11 a 12. Mas não apenas Jesus segue essa linha, irmãos. Paulo, nos seus escritos, também exige julgamento. Aliás, lendo as cartas escritas por Paulo, eu aprendo que não é o bastante dizer que o servo de Cristo pode julgar. O discípulo de Jesus é obrigado a julgar. Às vezes, alguém na igreja terá que julgar outros irmãos para resolver problemas. 1 Coríntios 6, de 1 a 5. Em geral, todos nós temos que julgar todas as coisas, retendo o bem e rejeitando o mal. 1 Tessalonicenses 5, de 21 a 22. Para discernir entre essas coisas, é necessário crescer espiritualmente. Hebreus 5, de 12 a 14 nos mostra isso. As pessoas incapazes de julgar continuam como crianças, como pessoas carnais.
É o que nós entendemos de 1 Coríntios 3:1. O propósito do julgamento que Deus exige de nós não é para condenar ninguém ao castigo eterno, mas para evitar o pecado e ajudar outros também a ficarem livres do mal. Por tudo isso, irmãos, eu começo a minha fala afirmando claramente que não é nenhum pecado julgar o tal reteté ou qualquer outro ensino ou prática existente em nossas igrejas. A covardia e omissão certamente seriam mais merecedoras desse conceito. Nesses últimos tempos de tantos modismos e inovações entre os evangélicos, surgiu algo que é extremamente incomum, que tem se espalhado por muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, que é o chamado reteté. Eu sei que muitos de nossos irmãos pentecostais ficam extremamente aborrecidos quando nós fazemos essa abordagem, mas o fato que já não pode ser negado é que somente as igrejas conservadoras ainda mantêm uma preservação destas práticas. Eu que passei 6 anos da minha vida cristã servindo a Jesus numa igreja pentecostal muito grande, eu sei que a verdadeira e pura doutrina deste segmento não inclui as aberrações que nós temos visto. Mas, para nossa tristeza, hoje, o culto pentecostal, em sua esmagadora maioria no Brasil, deixou de ser aquele culto racional, centrado na adoração a Jesus e na meditação na sua palavra, com a atuação dos dons do Espírito Santo. Culto pentecostal para os retetetianos é composto de danças chamadas de mistério, de urros, de berros, de gente caindo ao chão, entre aspas, arrebatadas, pessoas marchando, pulando, saltando, alguns fazendo movimentos frenéticos com os braços. Tudo isso muitas vezes ao som de tambores, atabaques, em ritmos alucinantes. E o fruto principal disso, meus irmãos, tem sido um escândalo público sem precedentes na história da igreja, que tem feito o evangelho ser blasfemado e ridicularizado pelos de fora. É sempre importante lembrarmos que a Bíblia nos manda ser modelo positivo para a sociedade e não objeto de escárnio e de repúdio. O reteté afugenta as pessoas de Cristo e ainda por cima atrapalha até mesmo a credibilidade e o ministério de outras igrejas que não compactuam com as suas práticas. Mas o fato é que exposição bíblica, reflexão exegética, pregação expositiva, essas coisas não fazem mais parte da liturgia de muitas igrejas. Ser espiritual agora é dançar em mistério, é trazer revelações, e alguns fazem isso até mesmo a partir de fotografias que lhes são trazidas. E qualquer semelhança com a Umbanda e a cartomancia não é mera coincidência, além de profecias e de se ter muitas visões. Esse é o entendimento atual, infelizmente, do que seja o Evangelho. Ninguém sabe, irmãos, ao certo, como surgiu essa expressão reteté. Eu até gostaria de saber. Mas nós sabemos que, historicamente, há fortes indícios de que a origem disso venha de cultos africanos ligados ao voodoo. Mas o surgimento no meio evangélico deu-se na chamada Igreja do Aeroporto, no Canadá, onde surgiram as primeiras notícias de cultos pentecostais, onde as pessoas sorriam, choravam, gritavam, caíam rolando pelo chão e outros tantos urravam e se comportavam como animais. Pouco tempo depois disso, chegou ao Brasil e, de braços dados com o movimento G12, se espalhou como uma febre pelas igrejas renovadas e pentecostais. Logo depois surgiu a primeira geração de seitas neopentecostais que não apenas popularizaram, como ainda pioraram a questão. Eu vi isso de perto nos anos 90, pois eu pertenço a uma geração que aceitou a Cristo quando isso não existia e que presenciou sua chegada em nosso país. E eu me lembro vividamente o estrago e os escândalos gerados por esse modismo, além das muitas igrejas que racharam em função da influência exercida por este movimento. Mas eu também gostaria que os defensores do reteté me indicassem algumas referências bíblicas sobre esse novo movimento no meio do povo de Deus. Eu sou um profundo admirador dos cristãos da cidade de Bereia, que estiveram atentos a tudo que Paulo dizia e examinavam as escrituras para ver se estava tudo lá, como nós vemos em Atos 17, de 10 a 12.
Mas eu vejo que a maior necessidade da igreja hoje, irmãos, é um retorno à palavra genuína do Senhor. O que transforma o coração do homem é a palavra. O que edifica a igreja é a palavra. A nossa arma de guerra é a palavra, a espada do Espírito. Inclusive, Jesus venceu o diabo na sua tentação pela palavra, como nós vemos no capítulo 4 do livro de Mateus. E por falar em Bíblia, um texto muito utilizado pelos advogados do culto barulhento é Atos 4:32. E eu convido você a ler comigo essa passagem. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ora, se você ler o texto acima, que eu acabo de citar, com um mínimo de atenção, você verá que os irmãos da igreja primitiva, após um momento de oração coletiva, eles foram abençoados pelo Espírito Santo, que abalou aquele lugar em que eles estavam reunidos, enchendo a todos. Eles receberam poder, o lugar foi abalado, mas não ficou só nisso. É interessante que após tudo isso eles anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, saíram às ruas para evangelizar, discipular, libertar os cativos, sem nenhum temor. Por isso, é no mínimo questionável a plenitude de poder que alguns dizem receber, pois as pessoas participam de reuniões, entre aspas, de poder, pulam, gritam, urram, dançam, requebram, são, entre aspas, arrebatadas, eu não sei como e nem para quê, falam em línguas estranhas do início ao fim do culto, caem, rolam no chão, mas depois de tudo isso, não têm interesse e nem motivação para pregar o Evangelho. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem paixão pelas almas, ela valoriza a leitura da Bíblia, ela faz discípulos, ela vive separada do pecado, tem bom testemunho. Ela ora não apenas na igreja, mas mantém uma vida de consagração em casa. Tem postura ética, não se envolve com intrigas, possui um aspecto agradável e ama as pessoas verdadeiramente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, amados, ela exibe o fruto do Espírito Santo em seu caráter. E é isso que a identifica e não comportamentos esquizofrênicos. Muitos destes são notórios pelas mesmas obras da carne descritas por Paulo em Gálatas 5 e não pelos frutos do Espírito descritos logo em seguida. Então isso desmonta qualquer defesa a favor deste movimento. Infelizmente, hoje, levadas pela emoção, as pessoas estão interessadas em espetáculo. Mas a igreja do Senhor não é um circo. Unção sem ação, poder sem fruto, fogo sem contagiar os perdidos, isso não provém de Deus, irmãos, é fogo estranho. E pode muito mais estar associado a 1 Timóteo 4:1, que nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, do que a um genuíno mover do Espírito Santo. Espírito que escandaliza, que joga o homem ao chão e que o faz agir como um animal ou como um louco e que deprecia o ser humano, não pode ser proveniente de Deus. É coisa do homem ou é coisa do diabo, ou então as duas coisas juntas funcionando em parceria. Cada um faça por si mesmo essa observação, constate os frutos e tire suas próprias conclusões. Essa é a minha humilde forma de enxergar essa questão. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Um forte abraço, em nome de Cristo Jesus. Amém.